Vamos lá, pessoal. Bora. Para a galera que está em casa, boa tarde para todo mundo. Para o pessoal daqui da turma, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Bem, antes de a gente começar a aula da gente, né, a temática da gente hoje é sobre urbanização, tá? O processo de urbanização. Antes da gente começar, a gente sabe que hoje, dia 8 de julho, temos dois aniversariantes na sala, tá? Ah, e aí, cadê? Para o pessoal que está em casa, não, cadê os aniversariantes? Tá aqui, ó. Muito bem, cadê? Olha lá atrás, Kevin. Muito bem. Cadê? Agora tá aparecendo. Muito bem. Tá lá, ela tá ali aparecendo, ó. Muito bem, ó. Só que aí, obviamente, a gente vai puxar um parabéns para os dois, né? Ó, aqui pra frente, venha, chegue, venha. Venha pra cá, rapaz. Venha pra cá. Venha. Vai buscar, macho, vai. Vá, cadê? Pronto. Olha que beleza. Suba pra cá no palco. Muito bem, agora. Para o pessoal de casa ver vocês dois também. Fica aqui, para todo mundo lhe ver. Bora. Parabéns para você, querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida. Muitos anos de vida. Pique. Pique. É hora. Que bom tempo. Eita. Parabéns. Ó. Eita, sábado vai ter um com quem será, é? Pesado, não? Ó, deixa eu só ajustar a câmera aqui de novo. Mais para trás, né? Deixa eu ver. Aqui eu acho que tá bacana, né? Foi? Pronto. Aqui. Massa, joia. Deixa eu só ver até onde. Pronto, beleza. Ó. Vamos embora, né, pessoal? Depois aí dessa comemoração. Bem, vamos lá. Olha só. Temática da gente de hoje: processo de urbanização mundial e processo de urbanização brasileira, tá? Em especial, falar de urbanização brasileira é um conteúdo que tem aparecido bastante nas provas do Enem, tá joia? E aí a gente vai falar do processo de urbanização do Brasil e de alguns conceitos urbanos, como, por exemplo, conceito do que é uma metrópole, do que é uma megalópole, do que é uma megacidade, conurbação, gentrificação, macrocefalia urbana. Tem um monte de coisa para a gente falar. Então, ó, vou colocar uns tópicos aqui no quadro. Por favor, vocês, principalmente a galera que está em casa também, né? Caderno, caneta, para iniciar aqui. Joia?
Bota. Oi, Thaisa. Só, tu escreve mais embaixo, onde está o título, não dá para o pessoal de casa ver bem, não. Só o Tá, título. joia. Agora dá. Agora não. Pronto. Cadê? Peraí, vê se Mais para rapidinho, cima. nega. Tá. Peraí, gata. Ah, porque ele tava mais pra cá, não foi? Ah, Não, tá. a posição tá certa. Agora. Pronto, é porque eu coloquei ele mais pra trás, porque como eu coloquei pra. Eu acabei mexendo aqui na câmera. Pronto. Agora tá ótimo. Tá, joia. Obrigado, meu amor. Por nada.
Vamos lá. Pessoal de casa também, vamos embora para a gente começar. Vejam, como eu disse a vocês, tema de hoje, processo de urbanização brasileira, tá? Só para a gente relembrar aquela ideia do que é urbanização, do que é esse conceito de urbanização. Lembra, eu vou definir uma determinada localidade como urbana ou rural, a depender do tipo de uso do solo de uma determinada localidade. Como assim, professor? Se o solo, se o local for mais utilizado para atividades econômicas voltadas para o setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo, isso é localidade rural, tá? Se o solo da localidade for mais utilizada pelo setor da economia, secundário ou terciário, e aí vamos lembrar, setor secundário é o setor da indústria, é o setor da transformação. E se for também utilizada muito pelo setor terciário, que é o setor de comércio e de serviços, aquela localidade é considerada uma área urbana. Então lembra, se é mais utilizado pelo setor primário, é uma área rural. Se é mais utilizado pelo setor secundário ou terciário, é uma área urbana. Joia? Vejam. Como a gente vai tratar especificamente da urbanização brasileira, a gente vai ter que lembrar algumas coisinhas aqui de como é que foi que a gente chegou hoje, em 2021, com um país de maioria absoluta da população sendo uma população urbana, tá? Primeira coisa que eu coloquei aqui para a gente, ó. O Brasil tornou-se um país urbano entre os anos de 1960. Como assim, de 1960, 1970, não tinha nenhuma cidade aqui no Brasil? Não, não é isso. Vejam, até os anos de 1960, pessoal, a maior parcela da população brasileira vivia nas zonas rurais. Entre essa década de 60 para 70, foi quando houve o que a gente chama de uma transição do perfil demográfico. Como assim? Uma mudança do perfil da população brasileira. Deixamos de ser um país de maioria rural e passamos a ser um país de maioria urbana. Eu tive, a partir dos anos de 1970, a gente pôde afirmar, não, de fato, a maioria da população brasileira vive em centros urbanos, vive em cidades. Antes que você pense, poxa, professor, somente em 1970, lembre-se de um detalhe, o mundo todinho só passou a ter a maioria da população vivendo em cidades, isso foi muito recentemente, tá? O mundo como um todo só se tornou totalmente urbano por volta dos anos 2014. Puxa, professor, 2014 foi há 7 anos atrás, professor. Foi um dia desse. De fato, eu tenho muitos países onde boa parte da população ainda vive no campo. A China, por exemplo, que é a maior população do mundo. A China só se tornou 100% não, de maioria urbana em 2015. Como é que as cidades chinesas gigantescas e tal? É aquela coisa, eu não estou dizendo que até 2015 não tinha nenhuma cidade. Não. Eu estou dizendo que a maioria da população chinesa passou a viver em cidades apenas em 2015. Joia? Aqui no Brasil, isso eu destaquei aqui, pessoal, grandes características do processo de urbanização brasileira. Se a gente compreende essas 4 grandes características, você vai entender como é que se deu esse nosso processo de urbanização. Primeiro, é uma urbanização relativamente recente. A gente só pode afirmar que o Brasil passou a ser um país urbano tempo, em 1970. 1970 foi um dia desse, quase. Eu posso dizer que é um processo de urbanização recente. Outra característica
foi uma urbanização que aconteceu de forma muito rápida. Como assim, professor? A gente vinha, 1940, 1950, 1960. Quando a gente deu de 1960 para cá, a população urbana no Brasil aumentou assim de uma maneira exponencial. A população urbana ela crescia num ritmo muito acelerado. E a partir dos anos de 1960, principalmente, a população rural no Brasil, a quantidade de pessoas que vivia no campo, começou a diminuir assim muito rapidamente. Então, à medida que as décadas vão passando, a população urbana, a população rural, ela vai diminuindo, a população urbana, ela só vai crescendo, 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 crescendo. Atualmente a gente tem aí no Brasil aproximadamente 170 milhões, de 170 a 180 milhões de pessoas vivendo nas áreas urbanas, tá? Enquanto que essa população rural hoje não está aí nem na casa, está próximo da casa dos 40 milhões, 39 milhões de pessoas vivendo nas zonas rurais, joia? Então, o Brasil é um país eminentemente urbano. Essa urbanização recente e extremamente rápida. Como ela foi muito rápida, ela foi completamente desordenada, completamente desorganizada. E a gente vai entender as causas para essa desorganização. Última característica, é uma urbanização concentrada. Como assim, professor, uma urbanização concentrada? Pessoal, me digam aí, qual é a região do Brasil que concentra a maior quantidade de pessoas? Qual é a região do Brasil? Aquelas macro-regiões do IBGE. Norte, Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste. Qual é a região do Brasil que concentra o maior número de pessoas? É o Norte, o Sul, o Centro-Oeste, o Nordeste ou o Sudeste? Sudeste. A região Sudeste do Brasil, estados como São Paulo, Rio de Janeiro, e Minas Gerais e Espírito Santo, são os estados onde a gente vai encontrar a maior concentração populacional. Só que aí o que é que... Se a gente imagina, passa de conta, viu? Isso aqui é o Brasil. Eu disse a vocês que essa urbanização nossa, ela é extremamente concentrada. Como assim, professor? A maioria da população ou está aqui nessa faixa de litoral, ou está muito concentrada aqui, na região sudeste do Brasil. E aí o que é que acontece, pessoal? Saiu um estudo que não faz tanto tempo assim, que disse que a partir do litoral até 300 quilômetros, do litoral até 300 quilômetros para o interior, você tem aproximadamente 75% de toda a população brasileira está concentrada nessa faixinha daqui de litoral. Então, veja, ao passo que eu tenho cidades que têm uma concentração urbana absurdamente grande, que é aquela ideia da densidade demográfica, né? A relação de habitantes por quilômetro quadrado, enquanto que aqui no litoral essa densidade demográfica é altíssima, eu posso encontrar cidades aqui, por exemplo, na região norte do Brasil, que vão ter menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, tá? Então, assim, são regiões que são verdadeiros vazios demográficos. E aqui no Brasil a gente tem muito disso, assim. Eu tenho uma região que tem uma concentração absurdamente grande. Exemplo, a cidade do Recife. A cidade do Recife tem uma concentração populacional gigante. Só que à medida que a gente vai indo para o interior, à medida que a gente vai migrando para o sertão, por exemplo, de Pernambuco, a gente vai vendo que essa densidade demográfica ela vai diminuindo. Pessoal, me diga uma coisa. Aqueles conceitos de populoso, povoado, a densidade demográfica, está tranquilo na cabeça de vocês ou não?
Ou mais ou menos? Mais ou menos, né? Ó, abre uma observaçãozinha aí no caderno. Tá? Uma observação. Para eu não acabar falando alguns conceitos e vocês não se ligando. Abre aí uma observação. A mesma coisa, tá? Vou abrir aqui, ó. Esse piloto tá muito fininho. Deixa eu abrir aqui para alguns conceitos. Então eu vou botar aqui, ó. População absoluta. Vai ser entendida como o total geral da população eu vou colocar aqui, ó, população relativa e aqui eu tenho a população absoluta dividida pela área. Eu vou ter o conceito de populoso e o conceito de povoado. Pronto, ó. Eu coloquei alguns conceitozinhos aqui que vão ser para a gente para falar de demografia, que é o estudo da população, tá? Aquelas teorias demográficas, teoria neomalthusiana, ecomalthusiana, reformista. Só para a gente relembrar, isso aqui vocês já viram isso no colégio, mas é importante ficarem atentos aos termos. Primeiro, população absoluta. Quando eu falo de população absoluta, eu estou me referindo ao total geral da população. Ou seja, é saber quantas pessoas existem numa determinada localidade. É eu fazer a contagem da população, tá? Isso é a minha chamada população absoluta. Eu vou ter um outro dado, que é a minha chamada população relativa. O que é a população relativa? É a relação que eu tenho entre o tamanho da população e a área desta localidade. Como assim? A área é o tamanho, né, que é expresso aqui, ó, em quilômetros quadrados. Então eu tenho, por exemplo, eu tenho uma cidade que tem uma beleza, e eu tenho uma área da cidade que é de 1.000 quilômetros quadrados. Para eu encontrar a minha população relativa ou densidade demográfica, basta eu dividir a população absoluta pela sua área. Se eu tenho 100 mil dividido por 1.000, aí eu aqui, ó, 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros. Eu vou ter uma densidade demográfica que é de 100 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Isso é o que eu vou chamar de população relativa. Aqui no Brasil, por exemplo,
a gente costuma dizer que o Brasil ele é um país que tem uma população absoluta muito grande, né? A população brasileira aí está na casa dos 211 milhões de habitantes, densidade demográfica muito pequena. Por quê? Porque apesar de a gente ter uma população de 211 milhões de habitantes, o Brasil tem aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É muita área para essa população. E aí eu vou encontrar outros dois dados: populoso e povoado. Professor, o que é isso aqui? Ó? Populoso é quando eu digo que o país ele tem uma grande população absoluta. O Brasil, por exemplo, é um país populoso. Mora muita gente no Brasil. São 211 milhões de habitantes vivendo no nosso país. E quando eu falo de povoado, quando eu digo que o país ele é muito povoado, eu estou falando agora de uma alta população relativa ou de uma alta densidade demográfica, que é quando eu tenho uma quantidade muito grande de pessoas por quilômetro quadrado. E aí a gente sempre diz, o Brasil é um país populoso e pouco povoado. Eu tenho aqui uma média de 32 habitantes por quilômetro quadrado em todo o território brasileiro. Só que aí a gente viu, né? Eu tenho áreas de maior concentração populacional, litoral da região Nordeste, a região Sudeste como um todo, e eu tenho áreas onde eu tenho menos de um habitante por quilômetro quadrado. Sertão nordestino, região norte, no meio da floresta amazônica. Pô, ninguém vai morar no meio da floresta amazônica. A região do centro-oeste, ali, uma parte do Pantanal, quase ninguém vai morar ali. Então, como é um país muito grande, eu vou ter uma parcela da população concentrada numa determinada área, uma outra parcela concentrada ou distribuída numa outra área. Joia? Aí vejam, aqui, pessoal, eu destaquei para a gente os principais fatores do processo de urbanização do Brasil. E é interessante isso aqui para a gente compreender. Aí vejam, primeira coisa eu coloquei aqui, processo de industrialização. Da mesma forma que aconteceu na Europa, aconteceu no Brasil, de maneira relativamente semelhante. Vejam, eu não posso falar de urbanização sem falar de industrialização. Lá na Europa, né, por volta dos anos de 1760, a gente teve a primeira revolução industrial, que aconteceu na Europa. Aqui o nosso processo de industrialização, ele veio acontecer mais de 200 anos depois. Enquanto que a Europa começava a se industrializar em 1760, o Brasil só começa a se industrializar em 1930. Veja, a indústria com força aqui no Brasil somente nos anos de 1930. E aí o que foi que aconteceu? Comecei a ter o processo de industrialização aqui no nosso país. Chegada das primeiras grandes fábricas. Veja, o nosso processo de industrialização se inicia em 1930. E aí qual é a bronca de a gente ter demorado para se industrializar? A industrialização brasileira ela foi tardia, ela demorou para acontecer. Qual foi o grande problema? Quando as indústrias chegaram aqui no Brasil, já chegaram muito modernas. Eram fábricas assim, já muito modernas, com equipamentos tal, relativamente automatizadas. As fábricas que vieram aqui, as peças que vieram para cá, as máquinas que vieram para o Brasil, já eram uma sucata do que a galera estava usando na Europa e nos Estados Unidos. Então, assim, a gente já pegou as máquinas da segunda revolução industrial. Então, quando essas máquinas vieram para cá, já chegaram modernas. Sim, professor, e qual é o problema? O problema é que essa industrialização causou a mecanização do campo. Oi. Boa. Olha a pergunta que surgiu aqui, pessoal. Professor, essa industrialização que aconteceu no Brasil em geral, só em polos, tá?
A gente, inclusive, vai dizer, o pessoal gosta muito, a prova do Enem gosta muito de uma expressão que é o seguinte, fala de arquipélagos de desenvolvimento ou ilhas de desenvolvimento. Se a gente pensa no processo de industrialização do Brasil, olha a ideia de eu ter os chamados arquipélagos de desenvolvimento. Mais uma vez, ó. Território brasileiro. Pá. Quando a indústria chega, a primeira região do Brasil assim, é a região sudeste. Em especial o estado de São Paulo. Quando a gente for falar de indústria, a gente vai ver que o café, por exemplo, teve uma importância muito grande, trouxe infraestrutura, recursos e tudo mais. Logo nesse princípio do processo de industrialização, só São Paulo se industrializou. Só São Paulo. E aí, veja, só para você ter uma ideia, a região Nordeste só veio realmente, assim, ter uma forcinha de industrialização. A gente começou a ter, assim, uma força industrial relativamente boa. E, durante muito tempo, a região Nordeste foi esquecida. Não estou fazendo nenhuma campanha política, pelo amor de Deus. Mas isso é uma constatação. Realmente, a industrial da região Nordeste, do ex-presidente Lula, atrair indústrias de Nordeste. Durante os anos no Brasil, foi esse arquipélagos de industrialização, ilhas. São Paulo se industrializou, beleza. Mas na criação da Zona Franca de Manaus, aí região norte se industrializa. Aí você tem uma indústria que chega na Bahia, uma indústria que chega em Pernambuco. Mas perceba, você tem pontos de industrialização muito isolados. Você tem São Paulo, aí você tem Manaus, aí você tem Pernambuco, um pouquinho da Bahia, o Rio Grande do Sul, tá? Veja, são arquipélagos, ilhas de industrialização. A ideia do desordenado é porque o processo de urbanização foi muito rápido. Tipo, quando a galera começou a sair do campo para a cidade, tudo muito ligeiro, virado na molecha dos cachorros. Então, acabou que da gota, um caos. Essa ideia da indústria não foi desorganizado, mas ele demorou muito para acontecer. E ele não aconteceu de forma integral. Ele aconteceu em polos. Tá? Pronto, se você vai para a região norte, por exemplo, vai lá para Manaus. Manaus é uma cidade, a galera pensa que Manaus, eu vou para Manaus, vou ficar no meio da floresta amazônica. Não. Manaus é uma cidade maior do que Recife, inclusive. Tem mais gente morando em Manaus do que morando em Recife. A população de Recife hoje está em 1.600.000 habitantes e a população de Manaus já é quase 2 milhões de habitantes. Só que é o seguinte, é só Manaus. Você vai para outra cidade da região norte, quase não tem indústria. Manaus é uma fábrica colada na outra. É uma fábrica encangada na outra. Só que é só ali. É aquela ilhazinha de desenvolvimento. A região Nordeste, você só tem 3 cidades que são industrializadas. Salvador, Recife, Fortaleza. O resto tem uma indústriazinha ali ou outra. Então, demorou para acontecer, não foi integrado e tudo mais. Tá? Vamos embora para cá. Vejam. Processo de mecanização do campo. Professor, o que é essa mecanização do campo? Começaram a surgir máquinas como, por exemplo, um trator, uma colheitadeira, uma roçadeira, um sistema de irrigação. E qual foi a grande bronca? Quando o campo brasileiro começou a se modernizar, já chegou aqui, faça de conta que isso aqui é um trator. Veja, um trator. Pronto, olha. É um trator. Veja, o que chegou aqui para modernizar o campo foi assim,
um trator gigantesco que já substituía a mão de obra de 50 trabalhadores, 60 trabalhadores, 80 trabalhadores. Resultado, ó, processo de industrialização, mecanização do campo, péssimas condições de vida no espaço rural brasileiro e a assinatura do Estatuto do Trabalhador Rural. Professor, o que é isso aqui? Preste atenção aqui, veja. Estatuto do Trabalhador Rural. A partir da assinatura do Estatuto do Trabalhador Rural, todo trabalhador rural, sem exceção, todos eles tinham que trabalhar com carteira de trabalho assinada. Sim, professor, isso é um problema? Veja, a partir da assinatura do Estatuto do Trabalhador Rural, todo trabalhador rural brasileiro tinha que trabalhar com carteira de trabalho assinada. E o que é que isso tem a ver, professor? Tem a ver que quando alguém assina a tua carteira de trabalho, tu vai ter que receber 13º salário. Tu vai ter que receber um salário mínimo. Você não pode pagar abaixo do salário mínimo. Você vai ter que receber férias. E essas férias, elas são remuneradas. O trabalhador recebe o mês que ele não está trabalhando. Até mesmo porque, se você não fosse receber, nenhum trabalhador ia querer tirar férias. Porque tu vai passar um mês em casa, mas tu vai passar um mês sem dinheiro, a tua conta de energia, a tua feira vai ter que chegar, o gasto tudo tu vai ter que pagar. Então, veja, 13º, férias remuneradas, descanso semanal remunerado, todos os direitos trabalhistas. Quando a galera estipulou o Estatuto do Trabalhador Rural, os donos de fazendas começaram a demitir os seus funcionários. Disseram, ó, velho, dá mais não. Tu aqui, beleza, mora aqui dentro da minha propriedade. Tu, tua mulher e teus 6 meninos, né? Se for para assinar a carteira de trabalho de 8 pessoas, tu, tua esposa e os 6 filhos, condições zero de tu morar aqui. Aí o cara dizia, não, mas o senhor assina só minha carteira. Ele dizia, não, beleza, eu assino tua carteira. Agora, a casinha que tu mora aqui na minha propriedade, tu vai ter que pagar aluguel. Mas eu nunca paguei aluguel, patrão. Eu disse, posso fazer o quê? Outra, esse roçadozinho que você faz aí, pode tirar, que vou tudo plantar de cana de açúcar. Mas, e agora o que é que eu faço? Rapaz, sei não. Dá teu jeito aí. Mas veja, com um salário mínimo não dá para eu alugar uma casa, ter um negocinho, o que é que eu faço? Sei não, velho. Pede tuas contas e não vou. E pensando bem, esse dinheiro que eu investi em tu, eu vou comprar um trator. É mais negócio. Resultado: industrialização, mecanização do campo, condições de vida muito ruins. O Estatuto do Trabalhador Rural, e um detalhezinho interessante: a chegada da televisão aqui no Brasil. A TV chega aqui no Brasil por volta dos anos de 1940 para 1950. Professor, o que é que tem a ver a televisão com o processo de urbanização no Brasil? Tudo a ver. Eu não sei se vocês já viram em algumas dessas cidades. Antigamente, toda cidade de interior, o prefeito comprava uma televisão, botava a televisão na praça e a televisão ficava ligada o dia inteiro. O dia todo a televisão ligada. Nessas cidades menores, quando dava assim umas 5, 6 horas, finalzinho da tarde, começo da noite, o matuto vai tudinho para assistir televisão. Tá? Não queria perder um capítulo da novela, nada. Se reúne os matutos todinho para assistir televisão. Passava na televisão dos anos 60 e dos anos 50, é que morar na cidade era massa. Morar no campo era coisa de otário, né? Na cidade ele vai encontrar lojas, carros, modernidade, não sei o quê. Por matuto, tudo vendo aquilo ali, veja, ele começava a olhar no entorno dele, ele dizia, poxa, minha cidade é uma porcaria, velho. Minha cidade não tem um shopping. Aqui na minha cidade não passa um carro. Nem automóvel tinha em várias dessas cidades. A rua que eu moro não tem asfalto, não tem nada. E na cidade eu estou vendo tudo isso. A expectativa de uma melhor condição de vida, e todos esses fatores daqui, eles vão, obviamente,
causar um fenômeno que a gente conhece muito, que é o meu chamado êxodo rural. É a vida do homem do campo em direção ao centro urbano, tá? O cara sai da área rural e vai para a cidade, achando ele que vai melhorar de vida assim absurdamente, porque a televisão vendeu para ele essa ideia de, ó, velho, se tu sair daqui do interior de Pernambuco e for para São Paulo era conhecida como a terra das oportunidades. Olha, o cara dizia, ei menino, de Pernambuco, do interior de Pernambuco, e vou me embora para São Paulo, fazer minha vida em São Paulo. Resultado, a gente começa a ter aqueles chamados paus de arara, né? Aqueles caminhões de pau de arara. Professor, o que é o pau de arara? É o caminhão que sai das cidades do interior do Nordeste e se desloca para São Paulo. Nego ali dentro de um caminhão daquele, 3, 4 dias de viagem para chegar em São Paulo, para tentar buscar uma melhor qualidade de vida, para ir trabalhar nos centros urbanos. Chega em São Paulo, vários deles conseguem uma colocação bacana, mas uma porrada deles não conseguem muita coisa, tá? E aí vejam, esses fatores daqui causam esse êxodo rural. Vê só, a gente vai começar a falar um pouquinho desses conceitos urbanos. À medida que falando desses conceitos urbanos, a gente vai linkando com o que acontece de urbanização aqui no Brasil. Eu vou apagar essa partezinha aqui do quadro, porque é bastante informação. E aí, pessoal, vê só. Aqui, para a prova de vocês, professor, ele pode me cobrar a definição desses conceitos? Pode. A prova de geografia normalmente não é uma prova muito conceitual, do tipo, o que é tal conceito? O texto está descrevendo qual conceito? A prova de geografia, de uma maneira geral, não é assim. Mas quando ela vem para a parte de urbanização, ele pode cobrar para você, ele te dá um textinho e te diz, esse texto trata de qual fenômeno urbano ou de qual conceito urbano. Aí tu vai ter que te lembrar de alguns desses daqui, tá? Vejam, vários desses a gente já tem assim no nosso dia a dia, já é muito corriqueiro, mas é bom a gente lembrar, tá? Primeiro deles, ó, é o que eu vou chamar aqui de verticalização. Professor, o que é a verticalização? Bota assim, ó, é o crescimento vertical das cidades. Exemplo, prédios e subterrâneo. Olha a ideia da verticalização. É o crescimento da cidade ou para cima ou para baixo. Professor, por que é que houve esse processo de verticalização? Lembrar, essa verticalização ela não se inicia aqui no Brasil. Ela vai se iniciar lá na Europa por volta, finalzinho do século XVIII para início do século XIX. Tá? O que é que acontece? As cidades não tinham mais para onde crescer, não tinham mais para onde se expandir. E aí, ao invés de a gente ter um crescimento horizontal, as cidades se expandindo horizontalmente, a gente começa a ter uma cidade que cresce para cima ou para baixo. É muito mais você construir numa determinada área. É muito mais negócio você construir um prédio de apartamentos com 4 apartamentos por andar, 4, 5 apartamentos por andar, do que você construir 3, 4 casas. Você constrói uma porrada de apartamentos
um em cima do outro. Olha o crescimento sendo vertical. Professor, e estacionamento para esses carros? Garagem. O que é que eu faço? Gente, eu faço um estacionamentozinho subterrâneo. Olha a ideia do crescimento vertical. E ela cresce para baixo. Só que lembre, viu? O processo de verticalização tem um preço a ser pago. Como assim? No momento que você começa a concentrar muita gente numa área muito pequena, somente num prédio, e essa galera vai tendo carro, e vai chegando cada vez mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, a mobilidade dessas pessoas começa a ficar comprometida. Eu começo a ter muitos carros numa área relativamente pequena. O processo de verticalização só funciona quando a infraestrutura urbana como um todo cresce junto, tá? Oi, meu amor. Sim, sim, o que é que acontece? Quando você vai, por exemplo, para um shopping center desse da vida, não tem esses estacionamentos subterrâneos, então a galera constrói. É feito uma casa, pronto, um prédio, ou uma casa de primeiro andar. Você não bate a laje em cima e depois vai construindo, construindo, construindo. Olha o que a galera faz? Escava para baixo e constrói subterrâneo. Ou o que muitos empreendimentos têm feito, né? Faz estacionamento, tipo, faz o seguinte, pega andares do prédio, aí bota umas rampas de acesso e esses dois andares faz um andar desse, por exemplo, faz um edifício garagem, né? Você não tem área para estacionar os carros. O cara faz um prédio enorme somente com vagas de garagem. Veja, ele comprou um terreno relativamente pequeno. Só que ao invés de fazer um estacionamento crescendo para os lados, ele faz crescendo para cima. É o crescimento verticalizado, tá? E dá para você fazer essa estrutura sem o prédio desabar, tá? Até agora, acho que nenhum desabou, né? Se tiver desabar, misericórdia. Mas vamos embora. Vejam. Então, ó, primeiro conceito, verticalização. Segundo conceito que a gente trabalha é o da chamada metropolização. Pessoal, metropolização diz respeito ao surgimento de metrópoles. Professor, e o que é uma metrópole? Abre um parêntese e bota assim, ó. Cidade com 1 milhão de habitantes ou mais. Olha o conceito que eu coloquei aqui para a gente. Metropolização é o surgimento das metrópoles. Uma metrópole é aquela cidade que tem 1 milhão de habitantes ou mais. Atualmente, no Brasil, bota assim, ó. No Brasil, existem 17 metrópoles. Então, a gente tem no Brasil hoje 17 cidades que têm 1 milhão de habitantes ou mais. A cidade do Recife, por exemplo, é uma delas. A última a ser considerada uma metrópole foi Maceió, tá? Em Alagoas, que é uma cidade com 1 milhão de habitantes ou mais. Isso é o que a gente chama de uma metrópole. É o meu chamado conceito da metropolização. Eu nem coloquei aqui, mas coloco até umas horas, viu? Outro conceitozinho aqui, ó, é a da chamada região metropolitana.
Professor, o que é essa região metropolitana? Coloca aí, ó. Área de influência de uma metrópole. Região metropolitana é a área de influência de uma cidade que é considerada uma metrópole. Vamos para um exemplozinho? Talvez você já devam até assistir no jornal, você vai lá e escuta. Na região metropolitana do Recife, aconteceu isso e isso. Meu amor, Carpina vai ser uma das próximas cidades a integrarem a chamada região metropolitana do Recife. Quem hoje é a região metropolitana do Recife? Recife, que é a cidade mais importante. Goiânia, eu lembro que quando Goiânia entrou, foi a última cidade a entrar. O prefeito de Goiânia estourou fogos em Goiânia, botou uma bandinha tocando, e foi uma festa. Goiânia entrou, acho que tem uns 4 ou 5 anos que Goiânia passou a fazer parte da região metropolitana do Recife. Mas, professor, por que fizeram festa em Goiânia, né? Porque é bom fazer parte de uma região metropolitana. É aquela coisa. Quando Goiânia era considerada a zona da Mata Norte, né? Assim como Carpina ainda é considerada a zona da Mata Norte. Mas o que é que acontece? Quando Goiânia passou a compor a região metropolitana do Recife, a cidade começa a receber mais investimentos por parte do governo do estado, tá? E principalmente o sistema de transportes passa a ser pensado de forma coletiva. Vamos pensar em Recife. A gente menos assim, ó. Eu tenho Recife, que é a cidade mais importante. Vindo para dentro, eu tenho Camaragibe. Depois de Camaragibe, São Lourenço da Mata. Descendo para o litoral sul, eu tenho Recife. Aí eu vou ter Jaboatão dos Guararapes. Aí eu vou ter o município do Cabo. E eu vou ter Ipojuca. Região metropolitana. Indo para o litoral norte, eu tenho Recife. Aí eu vou ter Olinda, Abreu e Lima, Paulista, Igaraçu, Itapissuma, Itamaracá. E aqui nesse triângulozinho mais ou menos, eu vou ter Goiânia, tá? E Araçoiaba também. Fazendo parte, Araçoiaba mais ou menos aqui, Araçoiaba, fazendo parte dessa chamada região metropolitana do Recife. Veja como é bacana para um município fazer parte dessa região metropolitana. Vou dar meu exemplo. Manhã moro em Itamaracá. Eu morei alguns anos em Itamaracá. Veja. Eu morando em Itamaracá, eu tenho a possibilidade, um único ônibus, Itamaracá, integrações. Por Olinda, por Recife, por Jaboatão. Se eu chegar em Jaboatão, eu desço no Integração, pego um trem que vai bater no Cabo de Santo Agostinho, com uma única passagem de ônibus. Professor, agora vai ser uma eternidade para chegar no Cabo. Vai. Mas se eu só tiver dinheiro para uma passagem de ônibus, eu pego. Porque eu vou descer de uma integração com outra, a integração de um ônibus com outra, a integração com outra. Mesma coisa aqui. Eu saio de São Lourenço da Mata com uma passagem de ônibus. Camaragibe, Recife, depois vou para Olinda, para Abreu e Lima, para Paulista, posso vir para Araçoiaba, de repente eu venho para Goiânia. Então, quando eu tenho a minha região metropolitana, essas cidades elas estão interligadas com uma cidade principal. E quando eu digo a você, daqui a poucos anos vai integrar o Recife, a BR-408 nos ajuda muito essa integração. Se você sair de carro ou de ônibus aqui, um ônibus relativamente rápido, pega o ônibus aqui em Carpina, em 1 hora você está em Recife. É tanto que Carpina é uma cidade que atrai uma porrada de gente para morar aqui. Por quê? Porque
Carpina é a chamada cidade média, que é uma cidade média, né? Essa cidade aí, próximo de 100 mil habitantes até 500 mil habitantes. Carpina já começa a atrair muitas pessoas de Recife, porque é uma cidade que não tem os problemas estruturais que Recife tem, é uma cidade que já tem serviços confortáveis para todo mundo, e caso você precise de um serviço especializado, eu preciso de um hospital para fazer uma cirurgia, a cidade do Recife está 1 hora. Com trânsito, se você for de carro, 40 minutos, chegou em Recife. Então, essas cidades de médio porte, inclusive, hoje, crescem mais rápido do que as metrópoles. A galera não quer mais morar nessas cidades caóticas como Recife, como São Paulo, como Rio de Janeiro. As pessoas estão começando a buscar as chamadas cidades médias. Você vai para Caruaru, no agreste do estado, Caruaru é enorme. Era uma cidadezinha pequenininha, mas Caruaru crescendo. Mesma coisa está acontecendo com Carpina. Talvez você não perceba, mas veja, alguns empreendimentos começam a mostrar para a gente que Carpina é a cidade que virou a chave. Me diga um empreendimento aí, esse novo atacarejo que abriu aqui agora, recentemente ali, né? Isso mostra que Carpina é uma cidade que a galera está vendo com bons olhos, porque ninguém vai abrir um supermercado daquele tamanho numa cidade que não é polo de várias outras. Veja, o cara de Nazaré da Mata vem aqui para Recife, para Carpina. O cara de Paudalho vem para Carpina. Lagoa do Carro vem para Carpina. Lagoa de Itaenga vem para Carpina. E daqui a pouco Carpina passa a fazer parte dessa região metropolitana, ó. A área de influência de uma metrópole relativamente interligada. Vamos embora aqui, ó. Pessoal, eu sei que hoje é muito conteúdo, tá? Mas tá dando para entender tudo certinho, tá? Joia. A cara de vocês assim tá exausto. Vocês estão olhando assim para mim com aquela coisa de, porra, professor, não estou aguentando não. Mas eu vou te dar um incentivo. Daqui a 5 meses é a tua prova, tá? Ora, momentos, incentivo, injeção de ânimo. Se tu não estudar, tu não passa. Simples assim. Simples assim. E assim, quando for mais na frente, não vai adiantar culpar painho, maninha, titio, titia, vovô, vovó, porque no final das contas você não passou. E aí, como é, meu amor? Não, mas é porque eu não sei. Pronto, vocês têm aula com o Júnior Nóbrega, né? Júnior dá cada, assim, injeção de ânimo. Tal, você vai, você é capaz, e pai, eu acho massa isso nele. Mas eu, assim, eu prefiro trabalhar na humildade. Assim, sinceramente, você não é, assim, com perdão da expressão, você talvez não seja tão foda assim. E aí, quando você percebe que você não é tão foda assim, você começa a se ligar e, poxa, se eu não sou tão foda, eu preciso estudar. Então, assim, estude. Daqui a 5 meses é tua prova. Professor, é muita pressão na minha cabeça. A ideia é pressionar mesmo, tá? Para que você não fique relaxado, nem relaxada. Estude. Isso aqui pode aparecer na tua prova? Pode. Pode ter certeza de uma coisa. Se eu achasse que nenhum desses conceitos iria aparecer, eu nem trabalhava ele. Todos podem aparecer. Eu já vi todos em provas de vestibulares. Infelizmente. Então, assim, é pau. Mas tem aquela frasezinha, acho que é de Emicida, né? Você é o único responsável pela realização dos seus sonhos na Terra. O único responsável é você. Se isso não lhe motiva, eu não sei mais o que é que pode lhe motivar. Então, assim, se o sonho de vocês passa por uma graduação para poder ganhar grana, meta o pau, viu? Estude. E 5 meses, vocês sabem, passa ligeiro
e só a gota. Vamos embora para cá, olha. Para cá. Olha um outro conceito que de vez em quando aparece na nossa prova. É o chamado conceito da conurbação. Anota aí, ó. Conurbação é a união física, de duas. Conurbação é a união física de duas ou mais cidades. Conurbação, união física de duas ou mais cidades. Professor, não entendi esse conceito. Veja, quando duas cidades crescem tanto que elas se fundem fisicamente e você não sabe mais onde começa uma cidade e onde termina a outra. Como assim? Exemplo clássico: Recife e Olinda. Tá aqui, olha. Vou botar assim, ó. Olinda. E vou colocar aqui Recife. Vejam. Até alguns anos atrás, você conseguia identificar. Eita, saí de Olinda, aí passa um trecho, não tem nada. Cheguei em Recife. Essas cidades estão distantes, relativamente distantes entre si. Com o passar do tempo e o crescimento urbano, a cidade de Olinda ela foi crescendo e a cidade do Recife foi crescendo também. Até que chegou um determinado ponto que Olinda e Recife se fundiram, se conurbaram. E se você não é morador de Recife, nem morador de Olinda, e se você não vê a placa, você não sabe onde começa Olinda, onde termina Recife, tá? Por exemplo, aquele parque de diversões que é o Mirabilândia, Olinda. Muita gente pensa que o Mirabilândia é em Recife. Mas Mirabilândia está ali, perto do último bairro do Recife, que é o bairro de Campo Grande. É o último bairro de Recife. E eu morava em Campo Grande, e eu lembro que eu morava numa rua bem bacana, que tipo, do lado que eu morava da rua era Recife. Do outro lado da rua era Olinda. Era limite de município. E aí, Recife, Olinda, Olinda, Recife. Essas cidades se conurbaram. Recife, Olinda, Recife e Jaboatão, Paulista e Abreu e Lima, tá? Qual é a cidade mais perto aqui de Carpina? Lagoa do Carro. Carpina e Lagoa do Carro. São duas cidades que já estão conurbadas. Você sai daqui de Carpina, você não percebe, tipo, eita, terminou Carpina, começou Lagoa do Carro. Não. As cidades estão crescendo e estão ficando conurbadas, tá? Inclusive, ontem, na aula do Enem Pop, que é uma aula 100% online, e uma galera de Lagoa do Carro, assim, enaltecendo a cidade absurdamente, dizendo que Lagoa do Carro era a cidade mais importante do mundo. Dizendo, professor, Lagoa do Carro é mais importante do que Nova York, não sei o que e tudo mais. Olha, ontem, o que a galera botou Lagoa do Carro lá para cima foi, viu? Mas veja, eu não sei, eu não conheço Lagoa do Carro assim tão bem. Mas vejam, olha, conceito de conurbação está aqui. União física de duas ou mais cidades. Outro conceitozinho é o que a gente tem uma megalópole. Professor, o que é que vai ser agora a minha chamada? Megalópole. Viu? Megalópole. Anota assim, ó. Física de duas ou mais metrópoles. Física de duas ou mais cidades, sim. A megalópole é a união física de duas ou mais metrópoles.
2 ou mais cidades com 1 milhão de habitantes no mínimo, tá? Vejam, a gente vai no mundo. Wash, lá nos Estados Unidos. Professor, o Wash é a união desde Boston até Washington, tá? Então, lá nos Estados Unidos, você tem essas metrópoles que estão completamente conurbadas. A minha chamada Boys Wash. Aí você pega assim, ó, Boston, aí você pega Filadélfia, aí você pega Nova York, até chegar em Washington. Então, Boys Wash, eu tenho várias metrópoles que estão interligadas, formando o que a gente conhece como uma megalópole. Joia? Aí, ó. Vamos embora. Conceito de megalópole. Quinto conceito é o meu conceito. Milhões de habitantes ou mais. $10 milhões de habitantes. Como exemplo no Brasil, apenas a cidade de São Paulo. Tá? Eu só tenho uma cidade no Brasil que tem mais de 10 milhões de habitantes, que é a cidade de São Paulo. Não estou falando do estado de São Paulo. Cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo. São Paulo hoje tem aproximadamente 12 milhões de habitantes em uma única cidade. É a maior cidade do Brasil e uma das maiores cidades do planeta Terra, tá? São Paulo hoje já é conhecida como uma cidade global. Como assim, professor? Uma cidade global. O que acontece em São Paulo influencia no mundo todo. Por falar nessas cidades globais, pessoal, hoje, qual seria a cidade mais importante em termos de influência no mundo como um todo? Não é Lagoa do Carro, tá? Tirando Lagoa do Carro, qual seria a cidade mais influente do planeta Terra hoje? Quase. Está lá nos Estados Unidos. Nova York. Veja, Nova York hoje é a cidade mais influente do mundo. Por quê, professor? O que acontecer em Nova York vira notícia no mundo todo. Professor, a gente só tem Nova York como exemplo dessas cidades globais? Não. Eu tenho Nova York, eu tenho Washington, eu tenho Tóquio, eu tenho Mumbai, tá? Então, eu tenho São Paulo, eu tenho Rio de Janeiro, como são exemplos de cidades globais. Eu tenho Paris, né? Eu tenho Londres. Então, eu vou ter essas cidades que são mundialmente conhecidas. Mas aqui, ó, conceito de megacidade é aquela cidade que vai ter 10 milhões de habitantes ou mais. Vejam. A gente trabalhou uma série de conceitos hoje. Não ia dar para a gente urbanização numa única aula. Então, ó, aí, pessoal, no caderno de vocês, aqui, ó, a gente vai começar a ver os problemas urbanos começam a acontecer aqui. Periferização, favelização, gentrificação, macrocefalia urbana. E só um detalhe, viu? Professor, se cair alguma coisa sobre urbanização na minha prova de redação, eu posso usar esse termo, favelização, surgimento de favelas? Pode, tá? Veja, favela não é um conceito pejorativo, é um conceito geográfico, tá? É isso, galera de casa, tchau. Pessoal, até semana que vem e a gente se encontra. Tchau, tchau, meu amor.